Estamos iniciando mais uma semana, continuando a falar sobre os solos, né? Nós já falamos sobre os horizontes do solo, sua composição, sua formação. Falamos na última aula, na última semana, a respeito da degradação do solo. E nessa semana nós vamos falar sobre a conservação dos solos. Nesse contexto de conservação, nós devemos ter vários cuidados com o solo. O primeiro cuidado que nós devemos ter com o solo é a manutenção da vegetação, né? As plantas e o solo, eles vivem em uma simbiose, isto é, são interdependentes. Deve haver, pois, um bom equilíbrio entre o que eles fornecem e o que recebem. Por exemplo, o solo é importante para a existência das plantas e as plantas também são importantes para a conservação do solo, já que grande parte dos nutrientes do solo vem justamente das plantas, né, dos seus galhos que caem, dos seus frutos, que reabastece, falando de nutriente, o solo. Então, quando nós retiramos essa vegetação, nós retiramos essa troca que existe entre as plantas e o solo, né? Essa relação interdependente muito importante, certo? Os elementos nutritivos do solo são absorvidos pelas plantas, sendo depois restituídos ao solo sob a forma de resíduos de planta para aí serem reciclados, como eu falei a vocês, né? Então, tanto as plantas, elas absorvem os nutrientes, mas também reabastecem o solo com os mesmos nutrientes. Quando se retiram do solo os elementos nutritivos e não se substituem totalmente através da aplicação de matérias orgânicas ou minerais, o solo empobrece progressivamente e não é mais capaz de assegurar o crescimento de plantas saudáveis. Então, quando há esse empobrecimento do solo, ou seja, a sua perda de nutrientes, então o solo vai ficar como a gente falou na última aula. Nós vamos ter uma desertificação, então um solo que não consegue mais sustentar, né, plantas, deixando ele totalmente desprotegido. Então, causando cada vez mais problemas. Então, uma cobertura vegetal adequada assume importância fundamental para a diminuição do impacto das gotas da chuva, né? A redução da velocidade das águas que ocorre sobre o terreno, possibilitando maior infiltração de água no solo e diminuição do carreamento das suas partículas. Presta atenção, a cobertura vegetal, ela reabastece o solo com nutrientes e ela também, ela assume uma importância porque ela protege o solo do processo erosivo, tanto da erosão eólica, provocada pelos ventos, como da erosão pluvial, provocado pelas chuvas. Então, quando chove num solo que não tem proteção de vegetação, então a água ela vai o quê? Ela vai escorrer. Quando a água escorre, vai levar consigo o quê? Parte do solo, que é justamente a parte superficial do solo, os horizontes O e A, onde tem a grande quantidade, a maioria dos nutrientes. 90% do nutriente do solo está justamente nos dois primeiros horizontes, certo? Então, quando o solo tem a cobertura vegetal, então vai acontecer o que com a água? A água vai infiltrar, a água não vai ter um impacto direto sobre o solo, então diminui-se a erosão. Mas quando não tem essa vegetação, a erosão é muito grande, né? Provocando justamente a degradação do solo. Então, as plantas é um fator muito importante na conservação dos solos. Então, a gente observa aqui as plantas aqui de tamanhos diferentes estão protegendo o solo. Então, vem as chuvas e os pingos d'água são amortecidos por essas plantas. E, além do mais, vai haver uma infiltração maior, porque as plantas faz com que o solo tenha uma grande capacidade de infiltração. Então, a água não vai escorrer. A água não escorrendo, não vai acontecer o processo erosivo, ou seja, não vai haver perda de solo. No entanto, pessoal, quando a gente fala de solo, de proteger o solo, a gente fala de não praticar queimadas e não praticar o desmatamento. Só que existem algumas atividades econômicas importantes para a manutenção da vida humana que requer justamente esse desmatamento. Nós estamos falando da prática agrícola. Então, a agricultura requer um desmatamento do solo. Só que
para não deixar esse solo totalmente desprotegido, né, nessa área desmatada, nós temos algumas técnicas para diminuir o impacto, né, sobre o solo, o impacto da agricultura no solo. Então, são algumas técnicas. A primeira técnica que inibe, justamente diminui o impacto, a degradação do solo, é chamada do terraceamento. Vocês podem observar aqui nessa figura, certo? O que é essa técnica de terraceamento, uma técnica agrícola, também chamado cultivo em terraços ou cultivo em socalcos. É uma técnica agrícola e de conservação do solo empregada em terrenos muito inclinados, permitindo o seu cultivo e, simultaneamente, o controle da erosão hídrica. Baseia-se na criação de terraços através do parcelamento de rampas niveladas. É como se fossem uns batentes, né? Não tem aqueles batentes de calçada? Então, em alguns países que não tem muitas terras agricultáveis, como o nosso país, o Brasil, então são áreas de acentuado declive, assim, são em planaltos, né? Então, pessoal, essas áreas são mais suscetíveis à erosão, porque quando chove aqui em cima, então a água vem escorrendo e vem levando consigo o solo, ou seja, causando o processo erosivo. Para diminuir esse processo erosivo, se constrói justamente esses terraços, esses batentes, chamado de terraceamento. Então, constrói um batente aqui, um terraço, outro mais embaixo, e assim vai plantando. Pessoal, e quando a água vem, ela não vai conseguir levar, né? Ela vai aos poucos, passando de um batente para outro, devagarinho, não ocasionando o processo de erosão. Então, terraceamento é uma técnica agrícola que não é protege o solo da erosão, né? Erosão pluvial ou erosão hídrica, certo? Nós temos outra técnica, a segunda técnica chamada de curva de nível, prática, né, que consiste em arar o solo e depois semeá-lo seguindo as cotas altimétricas do relevo, o que por si só reduz a velocidade do escoamento superficial. Presta atenção que aqui, ó, a gente chama aqui as carreirinhas, né, de uma agricultura aqui, certo? Veja que elas estão tortas. Por quê? Porque ela está seguindo a cota altimétrica. Se aqui está 100 metros de altitude, então ela vai fazer essa curvinha e vai só continuar onde tem 100 metros de altitude. Fazendo isso, pessoal, faz com que o escoamento superficial da água tenha uma diminuição, ou seja, diminuindo justamente o processo erosivo. Se eu plantar aqui direto, então nós vamos ter as plantas em altitudes diferentes, né, 90, 100. Então, quando vier a chuva, vai carregar isso, vai trazer o solo, vai até aterrar as plantas, certo? Mas quando eu faço isso, seguindo as cotas altimétricas, ou seja, seguindo a mesma altitude nas plantas, ó, essa carreirinha está na altitude, digamos que essa primeira aqui que eu estou mostrando está a 100 metros de altitude. Então, toda essa até o final está a 100 metros. Essa outra está a 95. Então, nós devemos seguir o mesmo nível, chamado de curvas de nível. Nós temos aqui cultivo de árvores. Aqui é outra técnica bastante importante, certo? Plantar árvores em linhas para formar uma barreira que quebre a velocidade do vento, reduzindo a erosão eólica. Então, essa parte aqui, ela está propensa a sofrer uma erosão, né, eólica. A erosão eólica é através do vento. Então, o vento bate nesse solo e vai levando esse solo, levando a areia, que a gente chama, né, levando o solo. Isso é chamado de erosão. Vai ocasionar um empobrecimento do solo. Quando eu cultivo árvores ao redor, vem o vento e essas árvores vão impedir que o vento possa agir nessa terra aqui, nesse solo que está desprotegido. Então, é cultivo de árvores ao redor do cercado, né? Ao redor do terreno que está descoberto justamente para a prática agrícola. Então, eu descubro ele para poder plantar, certo? Mas é importante eu fazer uma barreira ao redor dele, que é chamado de cultivo de árvores. Nós temos outra técnica chamada de associação de culturas, certo? Que é o cultivo que deixa... Quando a gente planta uma cultura, por exemplo, eu vou plantar milho, eu planto milho aqui numa carreira. E a 10 metros eu planto outra carreira de milho, por exemplo. Então, no meio dessas duas carreiras, nós temos o quê? Nós deixamos o solo desprotegido.
Para não deixar o solo desprotegido, é importante no meio você plantar outra cultura. Então, eu posso plantar milho e no meio plantar feijão. Isso é chamado de associação de cultura, para que todo o solo esteja coberto pela, né, plantação, certo? Para não deixar nada descoberto. Porque quando nós deixamos descoberto, nós já falamos, né? O solo ele fica desprotegido. Isso é chamado de associação de cultura. Nós temos outra técnica chamada de rotação de culturas, certo? Revezar culturas, já que cada uma delas tem exigências diferentes em relação aos nutrientes do solo, possibilitando uma recuperação de sua fertilidade. Por exemplo, nós temos aqui uma cultura do milho e ao lado uma cultura de feijão. Então é importante que um ano eu plante milho e no outro eu planto feijão. Por quê? Porque o milho vai precisar de alguns nutrientes, o feijão já vai precisar de outros nutrientes. Se eu ficar plantando só milho durante o ano, então o solo não vai mais produzir, porque aquele nutriente que o milho necessita, ele vai se exaurir, ele vai acabar, certo? Então o solo não vai produzir mais, o solo vai empobrecer. Mas quando eu faço a rotação e no outro ano eu já planto feijão, então os nutrientes do milho vão sendo recuperados no outro ano. Então, quando eu for plantar no outro ano, ele já está recuperado. E a mesma coisa com o feijão, certo? Então, é necessário fazer essa rotação para que o solo tenha a sua recuperação de fertilidade. E por último, né, nós falamos aí das técnicas agrícolas para proteger o solo, terraceamento, curvas de nível, associação de cultura, rotação de cultura, plantação de árvores para proteger, né, o solo da erosão eólica. Nós temos outros cuidados, né, com a fertilidade do solo. Por exemplo, adequar as culturas aos tipos de solo. Então, não é todo lugar que vai, por exemplo, produzir milho. Então, tem um lugar que pode ser que seja bom para produzir feijão, outro para produzir arroz. Então, é necessário nós adequarmos, né, a agricultura, adequar o tipo, né, de cultura ao solo. Né? O solo é bom para produzir feijão, então vamos plantar feijão. No outro lugar já é bom para arroz, vamos plantar arroz. Também, né, adubar o solo para corrigir suas deficiências de nutrientes, é importante também estar adubando, certo? O solo é fraco em cálcio, então vamos adubar um produto com cálcio para que esse solo possa superar suas deficiências. E, né, por último, manter a vegetação sempre que possível, né? Manter a vegetação, que é a vegetação que é a grande protetora do solo. Então, pessoal, esses são os aspectos, né, como devemos conservar o solo, certo? As técnicas para proteger o solo. Então, faça suas anotações, boa aula, né, bons estudos e até mais.